queridos irmãos, queridas irmãs, passando aqui para falar com vocês sobre esse trabalho que vocês irão assistir agora. São depoimentos da Fraternidade Sem Fronteira. Eu venho ao longo de vários meses já falando sobre esse trabalho. Eu divulgo, eu compartilho, eu colaboro com a Fraternidade Sem Fronteira. Muitas pessoas vivem me perguntando por que a Fraternidade Sem Fronteira. E eu estou sempre respondendo, mostrando, indicando o site para ver. E agora resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês os depoimentos de pessoas que estiveram lá. Seus trabalhadores, seu fundador, pessoas que foram lá com caravanas, amigos que foram lá ajudar espiritualmente também. E falar mais uma vez com vocês. Dá uma visitada no site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Vou repetir, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Dá uma olhadinha no site, veja o trabalho, tudo está lá colocado lá no site. Vocês vão ver as caravanas que tem, quando tem as caravanas, as datas, o que as caravanas fazem lá. Todo o trabalho que o Wagner Moura realiza lá, está tudo documentado. Aqueles nossos irmãos precisam muito da nossa ajuda. Nós somos contribuidores. Mensalmente a gente contribui com a Fraternidade Sem Fronteira. Eu falo a gente que sou eu e o canal que contribuímos lá com a Fraternidade Sem Fronteira. E vocês podem também contribuir, não precisa ter um valor exato. Lá no site vocês vão ver Banco do Brasil, Pix, Bradesco e outros bancos que eles têm, que você pode depositar a quantia que você quiser. Você vai estar ajudando os nossos irmãos que estão lá na África e que necessitam muito do nosso trabalho. E agora com vocês, os depoimentos desses grandes amigos que estiveram lá, ok? Prestem bem atenção, dá uma olhadinha e, se puder, colabore. Seja um colaborador também da Fraternidade Sem Fronteira, assim como o canal Estudar Kardec e eu, Jorge Dutra, ok? Amigos, muito obrigado pela sua paciência. Assistam agora os vídeos dos depoimentos dos nossos amigos, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme no seu coração e até um próximo encontro. Tchau, tchau! O que o seu Jesus te falou depois que você veio da África? Rapaz, eu vim da África, mas a África veio comigo, né? Então, eu acho, Quincas, que o meu Jesus só falou assim, não para não. Não para não, sabe? Então, a gente sabe que é um movimento de muita intensidade, a gente vai, faz uma imersão, fica lá 10, 12, 15 dias, dependendo da caravana, e que é natural, né, que a gente fique muito, muito tocado, muito mexido, e que essas histórias reverberem no nosso coração de uma forma muito forte, mas o verdadeiro desafio é a vivência diária. O verdadeiro desafio é não esquecer, é renovar o compromisso, e talvez o desafio mais difícil seja ainda de quem não foi, porque o Quincas disse muito bem, não é necessário ir à África para que haja amor, para que haja um compromisso, e a gente vê tantos voluntários que não tiveram ainda oportunidade dessa vivência lá, né, fisicamente lá, serem guardiões desse amor, serem protetores desses irmãos, serem multiplicadores dessa causa. E eu acredito muito, muito, muito nessa proposta, de que, na verdade, a nossa maior contribuição, e a contribuição efetiva, não é feita quando a gente está lá. Porque você pode muito pouco, é isso, você entra num lugar onde tem 600 pessoas com fome, sem um prato de chima para servir, qual é a nossa pretensão de mudar aquela realidade?
mas eu posso estar aqui hoje conversando sobre isso com vocês e com tantas pessoas, tantos corações que já se manifestaram, que estão aí acompanhando essa partilha nossa e que estão vinculados agora a esse sentimento também. Então isso, acho, é o maior compromisso nosso com Jesus e com esses irmãos, né? Acho que a pedida de Jesus para mim todos os dias é: não esquece, não esquece. Tem as contas para pagar, tem as crianças para olhar, tem toda a responsabilidade que envolve a nossa vida aqui e que é a nossa responsabilidade primeira, né? Os compromissos que a gente assumiu, mas não esquece, eles estão lá. Você foi embora, você pegou seu ônibus, você pegou seu avião, o dia vai amanhecer e eles estão lá. Então agora, quando a gente volta num fuso horário totalmente diferente. Eu sempre calculo 5 horas a mais, que é o tempo de lá agora, né? Então lá é madrugada, daqui a pouco amanhece, amanhã é sexta. Talvez tenha comida em alguns projetos, porque são dias alternados, talvez não. Sábado, com certeza não. Domingo, com certeza não. Eu vou comer normalmente. Então isso precisa me incomodar num nível, não de eu olhar para a minha comida e rejeitar a minha comida, mas de saber que meu irmão tem o mesmíssimo direito de ser alimentado que eu. E é disso que eu preciso falar. E é disso que eu não posso me esquecer. Sem nenhum tipo de extremismo, sem nenhum tipo de sacrifício, porque eu acho que nada disso tem que doer. É incômodo, dá indignação, tira a nossa paz, graças a Deus que tira, porque se a gente vai para um movimento desse e volta igual, eu é que estou precisando muito de ajuda, muito de ajuda. Muito bem. Então que isso doa mesmo no sentido de me incomodar, mas que não me impeça de ver beleza, de ver alegria, de ver força, de ver movimento e de me movimentar. Que isso não seja para me paralisar num sentimento de ai meu Deus, não tem solução, é gente demais, ao contrário. Porque se o meu coração conversa com o seu, você é mais um junto comigo. Da mesma maneira que alguém me trouxe essa realidade e um dia me inspirou. Da mesma maneira que o Wagner um dia se sentiu comovido, angustiado, incomodado, botou uma mochila nas costas, foi para Moçambique pela primeira vez e hoje oportuniza que mais de quase 18 mil pessoas sejam acolhidas por esse trabalho, diretamente acolhidas, mas eu não sei quantas milhares de almas como a minha são tratadas por esse trabalho todo santo dia. Eu falo muito, não é esse trabalho que precisa de mim, sou eu que preciso desse trabalho. Com toda a consciência do mundo de que esse trabalho me resgata do meu egoísmo, da minha indiferença, da minha necessidade de coisas muito pequenas, da minha vaidade que é gigante e de tudo que eu ainda preciso trabalhar em mim e que é proporcionado através do amor e não através da dor. Que presente poder aprender com o amor de tanta gente que ama mais do que eu, que serve mais do que eu, que sofre e obedece, é resiliente, tem esperança muito mais do que eu. Então a gente só ganha. De todos os lados a gente só ganha. Então quando Jesus diz para mim, Giovana, não se esqueça, também é um movimento amoroso de quem sabe que minha mente é falha demais e muito distraída e que pode facilmente se desviar com uma luzinha diferente que vê ali, com um brilhozinho diferente que vê ali, para dizer assim, tem alguém lá que confia que você não vai esquecer. E se eu chamo esse alguém de irmão, se ele é meu irmão mesmo, como a Bárbara é minha irmã, como a Clarice é minha irmã, se ele também é meu irmão, então não vamos esquecer. Fala um pouco para a gente, Wagner, desse coral, dessa canção. Na verdade, Wellington, bom, primeiro, uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Mas nos ensina muito, né? As canções, as músicas. Eu acho que a música hoje, pro africano, aqui para as pessoas que vivem no campo de refugiados, que passaram por tantas dificuldades, a oração, a música, a dança é um culto, né? A Deus, a divindade, e como traz força e como traz paz para eles e para nós, né? Tanto é que a gente
incentiva bastante, realmente, mas quando a gente fala incentivo, é muito pouco. É você dar o espaço, dar alguns instrumentos, né? Para que eles possam desenvolver o trabalho. Hoje nós temos um coral de 120 vozes, né? E é algo realmente muito emocionante. A Giovana já esteve aqui, sabe muito bem que força que tem, né? A gente fica, todos os caravaneiros, todos que vêm, ficam muito emocionados. Então, eles têm muito a nos dar, eles nos dão muito, muito, né? É muita energia, muito exemplo de fé, é muita alegria, né? E como que pode, né? Às vezes as pessoas... E muitos perguntam isso, né? Peraí, mas como assim? A gente tem uma história de dificuldade, uma história de miséria material, né? De fome, sabe? De discriminação. E essas pessoas cantam, são felizes desse jeito, é uma das maiores reflexões para todos nós, né? Que mesmo diante de tanta dificuldade, eles cantam, eles dançam, eles nos transmitem alegria. Isso é o evangelho, né? É o evangelho na prática, né? Então é isso, Wellington. fraternidadessemfronteiras.org.br, ali aparecem todos os projetos. A pessoa procura, entende o projeto e fala, eu quero ser padrinho nesse projeto. Clica lá, se cadastra e apadrinha. Pode com débito no cartão de crédito, do débito em conta, pagamento por boleto, mas e aquele valor, por exemplo, em alguns projetos, R$25 mantém uma criança por um mês. Esse projeto Mães do Campo, como se trata de um projeto mais robusto, e é um projeto que aí sim o apadrinhamento são R$250, mas R$250 por mês para apadrinhar uma família inteira, que é mãe e filhos, que muitas vezes chegam a 6, 7, 8 filhos. E é interessante nós falarmos desse projeto Mães do Campo, porque as mulheres que fazem parte desse projeto são as mulheres vítimas da perseguição das guerras civis. A grande maioria veio da República do Congo, foi da República do Congo para esse campo de refugiados no Malawi. E são famílias cujos pais foram mortos, os maridos, os filhos, homens, mortos pelos rebeldes, mortos para que não entrassem nas guerrilhas, e sobravam as mulheres para fugir com os filhos, crianças de colo, crianças pequenas, e refugiaram-se no Malawi. Um campo de refugiados que a carência é muito grande, sem empregabilidade, sem condição de oferir rendas, havendo até mesmo uma proibição para que eles trabalhem, porque o governo do Malawi não permite que eles trabalhem para não tirar o trabalho dos malauianos, né, já que eles não são cidadãos do Malawi. Eles não podem voltar para os seus países porque são refugiados, deixaram. E aí a maioria mulheres que têm que cuidar dos filhos, o que sobra se não caminhar para a prostituição? E essas mulheres acabam tendo que se prostituírem, mulheres jovens, 19 anos, 20 anos, que você olha, daria para elas 40 anos, 50 anos, de tamanho sofrimento, e se prostituem para alimentar os filhos, recebendo 500 malauaquate, que representa R$2,50, e muitas vezes apanham e não recebem. E é por isso que a maioria das famílias, em regra, passa 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. E esse projeto é justamente para essas mães. Esse projeto é que emprega essas mães nesse trabalho, nesse Mães do Campo, e elas recebem um valor justamente dos R$250, ou seja, dos $50. Para a região, para o Malawi, esse valor equivaleria a um salário no Brasil, um salário mínimo no Brasil, um pouco mais. Então, é um valor suficiente para que elas se mantenham e deixem a prostituição.
para que elas cuidem da alimentação da família, da saúde da família. Então, elas trabalham nesse projeto felizes, alegres, dizendo assim, pois nós sabemos que no final do mês nós vamos receber, sabemos que vamos comer. Porque lá é interessante que muitas vezes a conversa com elas e com as pessoas era assim, não, eu trabalho, eu consigo comer uma vez por dia. Não, eu trabalho, pelo menos eu não fico 2 dias sem comer. E esse uma vez por dia não é comida, é um alimento. Muitas vezes o parente do nosso angu, né? Porque lá a base é a farinha do milho, né? O milho que precisa ser cultivado por elas, pelas pessoas. Então, assim, é um projeto de muita relevância. Por isso, ele é um projeto cuja a contribuição é um pouco acima dos outros projetos, porque representa não o cuidar de uma criança, mas o cuidar de uma família inteira. E elas se sentem dignas porque estão trabalhando e recebendo pelo trabalho. Não estão recebendo doações, no sentido de esmola. Elas prestam um serviço que contribuem para a alimentação das crianças, recebem para poder ter alimentação e cuidado com a família delas. Então, em resumo, esse é o trabalho ali desenvolvido no Malawi, que depende muito da ajuda das pessoas, dos padrinhos, das madrinhas, depende muito das caravanas que vão, porque ali auxiliam, se entendem o projeto, vivenciam a situação e se tornam embaixadores também, para conseguir padrinhos. Porque uma coisa é a gente falar de um trabalho que a gente não conhece. A outra coisa é falar de um trabalho que nós fomos lá, vivenciamos, sabemos da realidade dele, sabemos que o valor que é encaminhado é direcionado para aquelas pessoas, sabemos o valor que aquelas pessoas dão a esse projeto que recebe. A grande ação, a mola propulsora desse projeto são os padrinhos. Se nós conseguirmos mais padrinhos, são mais mães, são mais famílias. E é por isso que a gente pede, né, que a gente divulga, para que as pessoas conheçam primeiro o projeto, está escrito lá no site, como é que funciona, para conhecer esse lado. E se sentirem efetivamente tocadas, tornem-se padrinhos, tornem-se madrinhas, e pensem assim, se eu estou apadrinhando, é uma família de uma mãe com alguns filhos que vão ter o que comer. Significa que eu estou contribuindo para que uma mulher, uma mãe, deixe a prostituição, que avilta, que machuca essas pessoas. Eu estou contribuindo para que 5, 6, 7 crianças deixem de passar fome. Perceberam? Então, é esse o sentido do apadrinhamento. Se a pessoa imaginar, estou apadrinhando, nesse caso do projeto Mães do Campo, R$250 por mês, mas há outros projetos da Fraternidade Sem Fronteiras com R$25 por mês, R$50 por mês. A pessoa, nós estamos divulgando Mãe do Campo, porque é o que nós sentimos ali e vimos, mas quaisquer projetos que apadrinhar, porque depende disso. Pensar que isso, se você divide por pessoas, imagina uma família com 5 pessoas, estamos falando em R$50 por pessoa para ajudar. Se é uma família de 10 pessoas, com 10 pessoas, porque são famílias comuns você encontrar 10 pessoas numa casa de 6 metros quadrados, numa casa como visitamos uma casa que moravam 3 pessoas, a casa tinha 1,5 metro por 1,5 metro. 1,5 metro por 1,5 metro. Nossa, quantas Ou seja, pessoas, menor Simão? do que um banheiro. 3 pessoas, a mãe com 2 filhos. E ali cabia só a redezinha, só o lugar para dormir. Aí, para fazer comida, o fogareiro tem que ficar lá dentro, não tem banheiro, tem que buscar a área externa e muitas vezes cavar a fossa ali para poder servir como um sanitário. Viviam ali, vive ali. Então, esse apadrinhamento, não, a pessoa tem que pensar assim, é dessa situação que eu estou contribuindo para que as pessoas saiam dessa situação. E aí é a solidariedade efetiva. Por isso que a entidade chama Fraternidade Sem Fronteiras.
uma família que não tem fronteira, que não tem divisão, que não separa A de B, que não separa estrangeiro de nacional, que não separa evangélico de espírita, de católico, que não separa se é de direita ou de esquerda, não separa se é ateu ou religioso, não separa se tem uma ideologia ou outra, apenas não existe divisão, fronteira. E aí vem o que tira as fronteiras, o que derruba essas fronteiras? A amorosidade. É isso que abre as fronteiras, que foi o ensino dado pelo Cristo, não foi isso? Amar como ele nos amou. Zunisani wosia machilo ibonga vitora manawa ikuba tintalo taosi Yesu turisa mpimo wainawa Jeturisa